Esses dias viralizou um vídeo do Thales Gomes, um dos sócios da G4 Cursos, sobre os métodos que ele usa de trabalho com a equipe dele. Muita gente criticando e a gente vai reagir, a gente vai comentar os métodos que ele utiliza de acordo com a legislação trabalhista. Então, vamos lá ver o vídeo dele. Cara, eu não contrato esquerdista, velho. Essa é a base da nossa cultura. Porque o ponto é o seguinte, esquerdista é mimizento, não trabalha duro, fica com esses negócios de, parece que, porra, todo mundo deve alguma coisa pra ele. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não contratar alguém por conta da opinião política. Isso, obviamente, não pode, isso, obviamente, é discriminatório. Então, não contratar alguém por conta da opinião política, demitir alguém por conta da opinião política, ou então impedir de algum modo que essa pessoa seja promovida por conta da opinião política, isso não pode, isso é discriminatório e é ilegal. O trabalhador que passou por isso tem direito a pedir indenização da empresa que age dessa forma. E a turma que trabalha no G4, a turma trabalha pra caralho, velho. A gente tava ontem até 1h da manhã trabalhando, hoje 8 horas da manhã, porque o escritório tava cheio, só sair daqui quando eu voltar lá 10 horas da noite, o escritório tá cheio de novo. Então aqui, saiu a 1h da manhã, voltou a trabalhar às 8 horas da manhã. É lógico, evidente que aqui também tem erro. O que acontece? Saiu 1h da manhã, voltou às 8 horas da manhã para o trabalho, houve de fato 7 horas de descanso, 7 horas entre um dia e outro de trabalho. E por que isso é errado? Isso é errado porque a legislação determina que entre um dia e outro de trabalho deve haver um descanso mínimo de 11 horas. Então, o que ela entende? Ela entende que 11 horas é o tempo mínimo que um trabalhador pode ter para retornar para sua casa, conviver com a sua família, realizar atividades da sua vida pessoal, descansar, se recuperar plenamente para voltar ao trabalho. E aqui não é o que acontece. Então, ao invés de 11 horas, eram concedidas 7 horas, uma supressão, uma redução de 4 horas desse descanso. Então, o trabalhador que tem essa redução, essa supressão de horário de descanso entre um dia e outro, tem direito a receber por essas horas suprimidas de descanso. Vamos ver o que mais que ele fala. Eu vou lá domingo, tem uma galera, tipo, meu irmão, não tem esse negócio de home office, sabe? Tipo, Home office tu acha que não funciona? não, acho que funciona sábado e domingo. Segunda a sexta tem que ir normal pro escritório. Sábado e domingo, se não tiver um home office, a empresa... Trabalhos aos domingos. O que diz a lei em relação às folgas semanais? Todo trabalhador tem que ter pelo menos um dia de folga remunerada por semana. Isso é obrigatório. Então, trabalhar segunda a sexta presencial, sábados e domingos no home office, é claro que desrespeita a legislação. Por quê? Em primeiro lugar, não está concedendo um dia de folga na semana, um dia de folga remunerada na semana. Então, já tem um erro aí. Outro erro. Essas folgas, elas têm que, uma certa frequência, cair no domingo. No caso dos homens, a cada 3 semanas, uma semana a folga tem que ser no domingo, e para as mulheres, uma vez a cada 15 dias tem que ser aos domingos. No caso da mulher, então, pelo menos semana sim, semana não, tem que ter folga aos domingos. Trabalhar todos os dias, presencial. Sábado e domingo home office, já de cara, desrespeita essas duas regras da lei trabalhista. Cara, se você não meter uns 70, 80 horas por semana de trabalho, você não vai construir nada na vida, mano. Essa que é a verdade. Trabalhar 70 a 80 horas por semana. O que acontece? No Brasil, a legislação determina que 44 horas é o limite máximo de trabalho por semana. Sempre lembrando que em outros países, esse limite de 44 não existe. Em muitos países, o limite é de 40 horas, há países que o limite é de 36 horas por semana. Mas, enfim, no Brasil, o limite é de 44 horas semanais. O que passa disso é hora extra, com certeza. 70 horas, 80 horas, sem dúvida nenhuma, é abusivo. Outro ponto importante, o trabalho de 70, 80 horas por semana, trabalho todos os dias da semana, sem folga semanal, gera um outro prejuízo ainda para o trabalhador, que é o seguinte: ele com certeza não consegue fazer um curso para se desenvolver profissionalmente, ele tem prejudicado o convívio familiar, ele tem prejudicado o desenvolvimento religioso dele, porque dificilmente ele vai poder frequentar uma religião, ele não consegue fazer uma academia, praticar um esporte, frequentar um clube, ele acaba se dedicando a vida inteira dele, a jornada dele inteira, para o trabalho. E isso gera um outro direito, que é o direito à indenização ao dano existencial, ou seja, ele não consegue sequer existir como pessoa, a não ser como pessoa trabalhador. Então, todo trabalhador que passa por essa situação de uma carga excessiva de trabalho, de respeito às folgas, tem direito ao recebimento de um dano existencial. Falando de cultura até, eu queria fazer um ponto. O Thales, ele levou a igreja para dentro do G4. Então, a galera lá, tu caminha lá dentro, eu nunca fui, mas
Tem bíblias, o Tem. pessoal reza É isso lá aí. e tal. Tem grupo de oração. Grupo de oração, Com muito né? orgulho. E o pessoal... Vamos lá, atividades religiosas dentro da empresa. Pode? Isso pode. Tá? O que não pode é a empresa obrigar alguém a participar dessas atividades religiosas sem que a pessoa esteja de acordo, tá? Sempre lembrando que nada indica que ele obriga, tá? Mas a oportunidade é boa para ser dito isso. A empresa não pode obrigar os funcionários a participarem de atividades religiosas e também não podem praticar nenhum ato discriminatório, como deixar de contratar, promover, deixar de promover qualquer pessoa por conta das suas crenças religiosas, independentemente de quais sejam essas crenças. Outro ponto aqui que esse vídeo nos traz a oportunidade de falar é sobre a pejotização. Eu não sei, e também o vídeo não diz, como é que essa equipe é contratada. Se são seletistas, ou seja, se são contratados pelas regras da CLT, se são através de pessoa jurídica, se são autônomos, qual é a regra. Então, o que acontece? E o que acontece bastante na prática hoje, que a gente tem que ficar atento, e é bom ficar esclarecido sobre isso. Quando um trabalhador presta serviço para uma empresa, ele, via de regra, ele deve ser empregado, contratado pelas regras da CLT. Só que como a CLT garante vários direitos do trabalhador, no caso do vídeo, o intervalo entre as jornadas, o adicional noturno, a hora extra, as folgas aos domingos, tudo isso é garantido pela CLT. Então, para driblar essas regras, as empresas, em muitos casos, obrigam esses trabalhadores a abrir um CNPJ e fazem uma contratação, como se fosse uma contratação entre duas empresas, entre dois CNPJs. E isso é o que a gente chama de pejotização. Isso, lógico, é errado, 2, é uma fraude, não deveria ser tolerado pelo seu trabalho e pela nossa justiça. Quando o trabalhador está nessa situação, o que ele pode fazer então? Ele pode entrar com uma ação trabalhista para reconhecer que aquela relação entre CNPJs, na verdade, foi uma fraude apenas para driblar as regras da CLT e prejudicar o trabalhador. E aí, então, reconhecido que essa relação não é uma relação entre empresas, mas sim uma relação com uma pessoa jurídica e um empregado, um trabalhador que deveria ser seletista, esse trabalhador vai ter todos os direitos. Férias, 13º, fundo de garantia, se ele foi dispensado sem justa causa, ele vai ter direito ao aviso prévio, seguro-desemprego, às horas extras, aos intervalos e todos os demais direitos. Então, se você está nessa situação de pejotizado, você saiba que você tem esses direitos, você pode ir atrás desses direitos e eu recomendo que você converse com um advogado para analisar o seu caso e ver se é viável ou não o pedido de vínculo no caso de pejotização. Se você tiver mais interesse sobre esse assunto, lá no nosso site e no nosso blog tem mais textos sobre esse assunto, nosso canal do YouTube, nossas redes sociais também possuem mais material sobre esse assunto. Eu peço, se você gostou, dê o joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe suas dúvidas aqui no comentário. Obrigado e até mais.